Nós queremos saudar todos os companheiros nesse encontro virtual e dizer realmente com muita alegria que nós recebemos o convite para falar para vocês, não é uma palestra, mas para nós conversarmos um pouco sobre os 70 anos de Lions no Brasil. Em primeiro lugar, a nossa saudação à governadora Marisa Santana pelo trabalho que tem sido feito, pelo desenvolvimento do nosso querido Distrito LC4 e dizer realmente da satisfação de poder ver esse encontro realizado junto da Academia Mineira de Leonismo, também presidida pela nossa companheira Maria das Graças, e agradecer o convite que nos chegou através da Gilca Costa Silva, que participa inclusive do nosso Instituto de Desenvolvimento da Liderança, e aproveitar para saudar também a Moisés Mota, que é um jovem participante da academia e com grande futuro no leonismo brasileiro. Mas dizer realmente da nossa satisfação de poder, comemorando o Dia Mundial do Serviço Leonístico, poder discorrer um pouco sobre esse aspecto do passado, do presente e alguns aspectos do futuro, provavelmente, que vamos sentir nos próximos anos, nas próximas décadas, sobre esse cenário do Lions em nosso país. Nós não vamos nos aprofundar muito nos aspectos do passado, embora tenhamos que registrar, naturalmente, essa trajetória dos quase 70 anos. E vamos compartilhar essa nossa fala com a projeção de algumas fotos históricas que marcaram esses momentos iniciais. Na verdade, não vamos fazer no PowerPoint, seria um pouco mais complexo para um encontro que eu pretendo ser rápido, para podermos deixar registrado esse cenário de 70 anos que fluiu tão positivamente em nosso país. Mas nós temos que lembrar que realmente a época do surgimento do Brasil, do movimento leonístico, era uma época considerada muito de esperança. Na realidade, nós estávamos aí, tínhamos saído da Segunda Guerra Mundial, tínhamos uma transição nas comunicações muito grande, porque nós estávamos terminando uma época, não terminando, mas terminando a hegemonia de uma época da rádio para o ingresso da televisão, que mudou o comportamento das pessoas, o modo de viver das pessoas que passaram a viver muito ao redor da tela de uma televisão. Mas nós tivemos naquele momento o Brasil com uma forte esperança de mudança, crescimento, surgimento de perspectivas da transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília, o surgimento de Juscelino Kubitschek. Tivemos aí nesse período o fortalecimento da Petrobras, surgimento de empresas de grande porte como Furnas, BNDES e outras organizações que traziam incentivo, e o período do chamado milagre econômico seria o crescimento tão rápido de nosso país como era realmente esperado e como aconteceu. Mas nós tivemos nesse momento a chegada do Lions, e não vamos historiar toda a trajetória até chegar ao Brasil, mas tivemos, através de Armando Fajardo, a possibilidade da criação, junto com mais 40 companheiros, da criação do primeiro clube de Lions no Brasil, que foi o Mater Clube do Brasil, Lages Clube Rio de Janeiro, que era a cultura sempre inicial, o movimento pelas capitais. Houve uma disputa, naturalmente, com algumas outras cidades, mas a decisão foi de realmente fundar no Rio de Janeiro, e tivemos, em abril de 1952, a fundação em plena centro do Rio de Janeiro, num momento que o cenário era um cenário bastante interessante. Nós vamos, inclusive, deixar nessas fotos que vão ser projetadas daqui a pouquinho, um pouco como era o Rio de Janeiro exatamente em abril de 52. Como era aquele momento da rádio, os principais artistas do rádio, os cantores de rádio, que eram as celebridades que tínhamos aí. Nós tínhamos aí o início também, logo depois da televisão, tivemos aí o cinema, tivemos algumas mudanças substanciais no aspecto de entretenimento da população. Isso trazia
aspectos positivos e trazia também aspectos negativos, porque muitas pessoas participavam dos encontros de lá e de outras organizações muito mais para participar dos momentos de ociosidade que tinha em casa. E com a chegada da televisão, esse aspecto mudou um pouco, porque era novidade, as pessoas ficavam mais em casa para assistir às TVs que eram todas em preto e branco naquele momento, e trazendo realmente essa esperança de ver as coisas chegarem à sua casa e você não ter que sair para ver as coisas lá fora. Mas tivemos aí também, tínhamos a tristeza de 1950 no futebol, onde o Brasil foi derrotado pelo Uruguai. Nós tínhamos exatamente no dia da fundação de Lages, em 16 de outubro, 16 de abril de 52, a vingança brasileira, que foi quando ela ganhou a Copa Sul-Americana no Chile, ganhando o campeonato sul-americano contra exatamente o Uruguai. E aí os créditos da seleção, que foi a base, inclusive, para a Copa do Mundo, depois de 58, que o Brasil foi vitorioso pela primeira vez. Mas nós tínhamos aí cenários que eram cenários bastante importantes para todo o crescimento do leonismo, como aconteceu. E aí nós temos uma trajetória dos grandes nomes naquela época, inclusive o Brasil conseguiu eleger o primeiro diretor internacional. Tivemos a primeira convenção nacional, que foi em Salvador, mas tivemos a fundação de vários outros clubes espalhados pelo Brasil, e chegando a atingir a todos os estados e até o Roraima foi o último estado a ter um clube de Lages implantado, e tivemos realmente essa trajetória vitoriosa que trouxe, ao longo desse período, o surgimento de movimentos de jovens, como os Castores, primeiro, depois os Ilhéus, no Brasil, que foram clubes que ainda existem até hoje, movimentos jovens, que nós temos que saudar e dizer realmente a importância da participação do Lions nesse processo. Os serviços leonísticos, eles se espalham, se modificam de acordo com cada época. Então, é certo que tudo aquilo que deu certo no passado não dará certo no futuro, porque o tempo é diferente. Não pense nunca você repetir um determinado projeto que foi extremamente exitoso, porque o tempo é diferente. Você tem que trabalhar muito em função desse tempo. E nós vamos ver nessa sequência de menos de 20 fotos, que são mudanças substanciais que ocorreram e, inclusive, levando à necessidade do Brasil, que inicialmente um distrito único, ser dividido em distritos inicialmente norte e sul, depois dividido em norte, centro e sul, e depois ser dividido em 20 e tantos distritos, até a fragmentação que ocorreu em 1999, quando inclusive eu era governador do nosso distrito, na época L3, passando para LC1, quando houve o redistritamento, que foi bom e ruim. Até hoje não se tem um conceito certo desses aspectos. Particularmente, nós tivemos uma fragmentação, e essa fragmentação fez com que talvez pudéssemos estar se unidos mais fortes hoje no Brasil, porque não tivemos durante muito tempo o processo de comunicação muito integrado. Feliz e infelizmente, em função da pandemia, nós tivemos a facilidade hoje nas comunicações nacionais. Então hoje é perfeitamente possível, eu estou aqui do Rio de Janeiro, participando com vocês em Minas Gerais, participando de outro evento com companheiros nossos do Amapá, ao Rio Grande do Sul, poder participar de eventos virtuais e facilitando essa integração. Eu acho que esse foi um legado que ficou do avanço das tecnologias em função de todo um processo e vai fazer com que se retome o crescimento dos clubes cibernéticos, dos clubes de interesse especial, dos núcleos que estão surgindo em maior atividade, mas tudo isso mostra que realmente num determinado momento dará certo e outros momentos não deram certo. Os clubes universitários precisam ser trabalhados com maior intensidade, mas o que nós temos que deixar essa gratidão a todas essas participações que ocorreram ao longo do tempo, entre as quais a ascensão e a possibilidade das mulheres virem participar do nosso movimento. Então nós temos realmente hoje
a participação de grandes mulheres e uma predominância hoje de mulheres no movimento leonístico, inclusive como governadoras, como presidente de conselho, já tivemos presidente internacional, uma mulher, e vamos ter outros aí pela frente, porque isso é a tendência do mundo inteiro. Então nós queremos dizer realmente dessa nossa satisfação de estarmos nesse momento relembrando um pouco esse passado e reverenciando, inclusive, desse passado também, as nossas foram as primeiras governadoras de distritos. Foram 4 mulheres governadoras de distrito, a primeira mulher que entrou para o leonismo foi uma brasileira de São Paulo, de Assis. Tivemos e temos a certeza hoje dessa integração, independente de gênero, mas a integração de todos os segmentos internos do movimento de Lages. Mas teremos também registrar, e eu acho que isso foi muito importante, a participação, e será muito importante, a liderança maior do leonismo no Brasil, no mundo, através de brasileiros. E tivemos primeiro o nosso companheiro João Fernando Sobral, depois Agostinho Soliva, e vamos ter em breve também o Fabrício, que já é o nosso terceiro vice-presidente internacional e que vai assumir a presidência internacional dentro do tempo certo. Mas nós queremos realmente, nesse primeiro momento, para fechar esse bloco, dizer que a única entidade que restou nacional foi a GDL, Associação dos Governadores dos Distritos Múltiplos R, que eu tive o prazer de presidir, mas é a única entidade nacional e que vai ter um trabalho forte nesse próximo momento. Nós vamos fazer um pequeno break dessa minha fala para projetar esse conjunto, são cerca de 20 fotos, que mostra essa trajetória do Lions ao longo de quase 70 anos, para nós relembrarmos essa evolução e as perspectivas que nós preparamos para a segunda etapa, que é esse futuro. Essas fotos trazem muitas lembranças e, naturalmente, essas lembranças serão bastante ampliadas e consolidadas num trabalho que vai ser lançado, preparatório, inclusive, aos 70 anos, que é a criação de um centro da memória do leonismo em nosso país. Nos coube essa honraria de poder estar integrando e coordenando uma comissão para a organização desse centro de memória. Nós temos hoje um risco de uma fragmentação. Quando nós temos muitos históricos, muitas coisas esparsas e não temos livros publicados com frequência, nós temos risco de perder a possibilidade de ter uma história registrada. E o importante é que quem não tem passado, não tem presente, não tem futuro. E esse passado é um passado brilhante e precisa ser documentado através de memoriais, através de acervos, e aí o papel das academias que tem muito essa importância. Eu, nesse momento, presido a Academia
a LAC, Academia de Letras, Artes e Ciências dos Lions Clubes, que é integrado à estrutura do leonismo e tem sede na cidade do Rio de Janeiro, e temos as academias que também se somam nesse trabalho. Eu saúdo a Academia Mineira de Leonismo, que com certeza tem um brilhante trabalho, a Academia Brasileira de Cultura Leonística, a Academia Cearense de Leonismo e outros trabalhos isolados que todos terão que estar somando esforços nesses trabalhos acadêmicos em função de preservação dessa nossa história. Mas o que nós temos que pensar, e aí, e os próximos 70 anos? Mas temos que partir agora para as comemorações de 70 anos, que serão em abril de 2022, falando da nossa independência, dos 200 anos da nossa independência, é um ano marcante, é um ano onde provavelmente nós vamos ter um encontro nacional, não vamos chamar de uma convenção nacional, mas será um encontro, a exemplo das convenções nacionais que tínhamos, e com muita saudade nos despedimos dela, e temos que pensar em novas práticas, novos caminhos, como o retrato de 1952 para o retrato de 2022, para o retrato de 2000 para frente, será muito diferente. E essa diferença é que vai fazer com que nós tenhamos que nos ajustar. Na realidade, o futuro do leonismo depende de quê? Depende de cada um de nós. E para encerrar essa nossa fala, nós queremos já antecipar, há uma previsão, uma possibilidade, o presidente internacional Bio Brasil tem uma comissão trabalhando para isso, já tem uma campanha publicitária sendo estudada, provavelmente esse trabalho vai ser realizado em termos de uma parte no Rio de Janeiro, que é a parte central, uma parte em Brasília, que é a capital da República, com a participação do presidente internacional, talvez visitando outros estados, mas o que é certo é que nós precisamos ter em mente que o futuro do leonismo depende de cada um de nós. É mais ou menos aquela parábola do sábio e do passarinho, que vocês conhecem, que o menino queria desafiar o sábio e dizer realmente, pegou um passarinho e perguntou ao sábio, sábio, esse passarinho que está em minhas mãos, está vivo ou está morto? Se ele falar que está vivo, eu aperto ele e mato e jogo no chão. Se ele disser que está morto, eu abro a mão e solto. E ele sai voando e eu vou desmascarar esse que dizia que entendia de tudo, que sabia de tudo. Quando na realidade, o que é que acontece no Lions? O futuro do Lions está em nossas mãos. Nós podemos matá-lo, podemos soltá-lo. E esse é exatamente o objetivo de todos nós, vivermos esse nosso leão voando alto, fazendo o grande serviço humanitário que faz no mundo inteiro e que faz no nosso país. Temos que ajustar exatamente os modelos, temos que trazer possibilidades, novos tipos de clubes, novas ações, mas dizer realmente é importante é que esse futuro está em nossas mãos. Não depende de um projeto, não depende disso, tudo isso ajuda, mas o que depende realmente é daquilo que está dentro de nós, da força interior que cada um tem, da capacidade que cada um tem, da criatividade, da inovação. Você tem que inovar na vida, se você não inovar, você fica num quadro fazendo as mesmas coisas. E não desperdiçar o leão que olha para o passado, mas investir muito no leão que olha para frente. E esse olhar para frente é exatamente os 70 anos que teremos aí pela frente para saber quais são as perspectivas. Depende de uma série de ações, depende de união, depende de integração, e o Brasil leonístico voltar a ter o crescimento que ocupamos hoje no lugar de destaque no cenário internacional, mas tem coisas que nós não esperávamos que viesse a acontecer. Por exemplo, hoje os Estados Unidos não é o país com o maior número de leões, a Índia já superou. Quem imaginava isso no passado? A hegemonia americana ficou em segundo lugar. Nós temos hoje distritos e distritos que foram sempre os maiores, que passam por dificuldade, e aí vem exatamente o desafio, porque nós temos que nos ajustar.
clubes de capital são diferentes do clube de outras cidades. Nós temos realidade, nós temos concorrência, nós temos uma série de ações, mas nós temos aí um grande futuro que exatamente depende de cada um de nós. Então eu quero me despedir, agradecer realmente o convite e nos colocar sempre à disposição para estarmos somando esforços para o desenvolvimento de nossos bairros em nosso país e no mundo.